Você já ouviu falar do termo modo de luta ou fuga? Esta reação do nosso corpo foi descrita pelo médico norte-americano Walter Cannon em 1915, da renomada Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. Este modo é também conhecido como instinto de sobrevivência, susto, resposta de luta ou fuga, resposta ao estresse, hiperexcitação ou resposta aguda ao estresse. Este é, sem dúvida, o elemento mais essencial para compreender a causa das doenças de ordem física, psicológica e emocional. Quando uma pessoa está em um estado normal e calmo, as funções corporais do corpo estão no que conhecemos como resposta ao relaxamento, ou também chamado de estado de homeostase. Quando um estímulo externo, indicando uma situação perigosa, é percebido pelo cérebro, uma mensagem é enviada do córtex sensorial do cérebro, através do hipotálamo, para o tronco cerebral. Esta mensagem aumenta a consciência mental, deixando a pessoa mais alerta e atenta ao seu ambiente. A reação fisiológica a essa sinalização ocorre antes mesmo que o cérebro da pessoa tenha tempo para avaliar de forma consciente e inteligente a situação. Ou seja, a reação de luta ou fuga começa antes que a pessoa esteja realmente consciente de qual é exatamente a ameaça ou do nível de perigo que ela apresenta. Esta estimulação impulsiona a liberação de adrenalina e norepinefrina pelas glândulas adrenais ou suprarrenais. E quando esses hormônios são liberados no corpo, eles facilitam as reações físicas imediatas associadas à preparação para a ação muscular violenta, para fugir ou lutar contra a ameaça percebida. Essas reações podem incluir uma frequência cardíaca acelerada, uma respiração acelerada e superficial, uma parada na ação estomacal e do intestino superior, uma liberação de nutrientes para a ação muscular, a dilatação dos vasos sanguíneos para aumento do fluxo sanguíneo nos músculos, uma aceleração de reflexos instantâneos, um aumento da pressão sanguínea e da frequência cardíaca. Em poucos segundos, o potencial energético total do corpo é ativado para que se possa lidar de forma eficaz com a ameaça percebida, combatendo-a ou fugindo dela. Nos tempos pré-históricos, a resposta humana no modo de luta manifestava-se em um comportamento agressivo e combativo, e a fuga manifestava-se na evasão de situações potencialmente ameaçadoras, como, por exemplo, ser confrontado com um predador. Este mecanismo foi de extrema importância para a sobrevivência do homem ancestral, e mesmo hoje continua sendo importante, na medida em que diversos são os perigos reais que confrontamos no dia a dia, como saber conduzir bem ao trânsito, atravessar ruas, evitar assaltos e outras ameaças físicas e catástrofes naturais, dentre outros. Todos estes eventos são perigos reais e quanto melhor soubermos detectá-los, melhor para a nossa integridade física. O problema, no entanto, é que este mecanismo tem sido acionado de forma muito frequente no nosso mundo atual. Não porque os perigos reais aumentaram. Eles continuam existindo como sempre existiram, com algumas variações, é verdade. Não mais fugimos de animais selvagens, mas ainda sofremos ameaças de perigos como trânsitos intensos, dentre outros. A questão é que, conforme as mais recentes pesquisas da neurociência têm sido capazes de detectar, este mecanismo é acionado não só em situações de perigos reais, mas em diversas outras situações em que o perigo é apenas imaginário, ou é apenas uma preocupação, ou é apenas uma situação desagradável.
Ou o perigo é mais emocional do que mesmo algo concreto, e até mesmo a lembrança de algo desagradável. Mas mesmo que estas situações não sejam da mesma natureza dos perigos que permeavam a vida ancestral, o corpo humano ainda fornece exatamente as mesmas respostas ao estresse para as emergências percebidas no dia a dia. Assim, os seres humanos muitas vezes encontram sua resposta ao estresse ativada em situações onde a ação física é inadequada e ou desnecessária. Por exemplo, em engarrafamentos, em reuniões longas e quando as contas chegam pelo correio, ou num relacionamento complexo e mal resolvido, dentre outras. Na maioria dos casos hoje, uma vez que nossa resposta de luta ou fuga é ativada, não podemos fugir e não podemos lutar. Temos que nos sentar e nos controlar. Com todo esse dinamismo da vida atual, temos agora uma gama imensa de comportamentos, sentimentos e de reações. Assim, não só situações pontuais, como uma briga no trânsito ou o recebimento de uma conta inesperada, podem ativar o mecanismo, mas também situações contínuas, como um bullying, como é o caso de pessoas que vivem em situações de violência doméstica ou vivem uma intimidação no trabalho. Assim, a resposta de luta pode se manifestar na forma de raiva, de comportamento argumentativo, e a resposta de fuga pode ser manifestada através do isolamento social, através do abuso de substâncias, ou por compulsões, vícios e até mesmo excesso de redes sociais, televisão, videogame, dentre outros. Isso pode incluir ainda tentar convencer ou bajular os outros para te deixarem sair de uma situação estressante, lisonjear o agressor, se encolherem em obediência ao abusador, tentar agradar e buscar favor dos seus algozes, oferecendo alternativas, ou fazendo qualquer coisa necessária para se salvar, incluindo se humilhar. Ou seja, ao invés de lutar, fugir ou congelar no local, temos que lidar de forma considerada civilizada com a situação. Normalmente, quando a ameaça percebida se foi, uma vez que o predador tenha saído ou lutado, nossos sistemas são projetados para retornar à homeostase, ou seja, o estado de relaxamento. Mas em nossos tempos de estresse crônico, isso muitas vezes não acontece e permanecemos na reação de luta ou fuga por períodos prolongados, causando sérios danos ao nosso corpo e à nossa saúde. O corpo não foi feito para estar neste estado por tempos prolongados. Pode-se imaginar que todas aquelas reações do corpo a um perigo percebido desencadeiam uma série de reações químicas, alterando o seu andamento normal. E essas reações, quando mantidas por tempo prolongado, desencadeiam uma série de disfunções que acabam por resultar tanto em doenças físicas, quanto emocionais, quanto comportamentos indesejados. A lista de doenças causadas pelo estresse crônico é enorme e inclui dependência de álcool e drogas, anorexia, doenças de pele, câncer, fibromialgia, diabetes, hipertensão, problemas musculares, úlceras, dentre outros. A boa notícia é que podemos cuidar dessa situação de forma prática e mesmo barata. E essa forma é através da meditação. Mas como a meditação consegue fazer isso? Quando paramos em silêncio, fechando os olhos para os estímulos externos, acalmando nossa respiração, mandamos para o cérebro o sinal de que está tudo em ordem e que ele pode relaxar. E então, na sequência, o cérebro enviará de volta ao corpo o sinal de que está tudo bem, liberando hormônios como ocitocina, que ajudam na sensação de bem-estar. Portanto, durante aqueles minutos em que estamos em meditação, estamos no chamado estado de
homeostase ou na resposta ao relaxamento. Por alguns minutos, seu corpo sentirá a sensação de bem-estar. Mas os benefícios não se limitam aos minutos em que estamos nesse estado. Com a prática habitual, a mente vai se acostumando um pouco mais a esse estado de relaxamento e começa a detectar com maior clareza as situações em que os perigos são reais ou não, ou ainda começa a aprender a se defender de situações de perigos imaginários de forma menos estressante, como, por exemplo, aprendemos a respirar fundo ao receber um e-mail desagradável e a pensar em uma resposta mais conveniente. Ou ainda, aprendemos a evitar uma briga no trânsito. Aprendemos a não nos submeter a algozes. Aprendemos a entender melhor as relações e, assim, melhorá-las. Os exemplos são inúmeros, porque vamos mandando para o cérebro a mensagem de que está tudo bem. E o corpo, então, pode trabalhar dentro da sua forma normal, dando espaço para maior clareza e busca de soluções, e ainda nos dá uma melhor inteligência emocional. Portanto, queridas almas, sentem-se 5 minutinhos, fechem os olhos, respirem lenta e profundamente e meditem.